E o técnico Tite ficou assustado com a imprensa esportiva que estava recepcionando a sua chegada no Rio de Janeiro e perguntaram sobre se ele irá treinar o Flamengo. E ele ficou calado, não quis responder nada, simplesmente falou que ele tem residência no Rio de Janeiro e ele não queria faltar com a ética. Quer dizer, em outras palavras, ele não quer falar enquanto o Flamengo tiver um técnico. No caso, o Jorge Sampaoli ainda não foi demitido e vamos ver o que vai acontecer, mas ele chegou no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo. Meus amigos, tá aí. Tite está muito próximo por detalhes para ser anunciado como o novo técnico do Flamengo e eu gostaria de analisar tudo isso com vocês no nosso canal. Os comentaristas do programa da ESPN Brasil falaram sobre essa chegada do Tite no Flamengo, sobre o ambiente que está o Flamengo nesse momento. Inclusive, nessa terça-feira teve treino do Flamengo e quem comandou, sabe quem? Sampaoli. E o clima pesadíssimo dentro do Flamengo. Vamos analisar tudo isso no nosso canal. Já chega explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Você é flamenguista de verdade? Então deixa o seu like no vídeo. Você não é inscrito no canal Meu Mengão React, ó, você torce pro nosso Mengão, então aperta o botão vermelho, se inscreva, ative o sino das notificações, porque assim sempre você estará recebendo todas as informações, notícias do Flamengo no seu celular e no seu computador, tá bom? Vamos então pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos analisar as últimas notícias do Flamengo. Aceitaria um convite, Tite? Aceitaria um convite, Tite? Só, por exemplo, se você pretende voltar esse ano... Pretende trabalhar esse ano, Tite? Poxa, desculpa, cara, eu respeito legal vocês, eu tô com a minha família. Você tem projeto para retornar a trabalhar no Brasil ano que vem? Eu vou. Aceitaria um convite, Tite? Agora a gente abre espaço pro Flamengo, porque vocês querem a DR ao vivo, é isso? Eu agora do Calçado, agora é o Pedro Ivo. Só tem interação profissional com o Vitor Dino. Entendi, tá bom. Aguardarei na porta da emissora pra saber se isso é verdade. F90 e outra sexta-feira. Olha aqui, o negócio é o seguinte, vou voltar pra cá, porque a gente abre espaço pro Flamengo. O Sampaoli comandou o treino do Flamengo. Não sei se normalmente é uma boa palavra, mas comandou o treino do Flamengo no dia de hoje. Normalmente, o ambiente não é normal. Ah, tá. É um ambiente pesado, o Paulo Souza já comandou o treino assim também. Exatamente, mas deu no que deu. Da cara. E aí hoje, Pedro Ivo Almeida estava acompanhando o desembarque no Tite do Rio de Janeiro, onde ele mora. Obviamente eu fiz uma brincadeira aqui. Eu tinha uma galera lá, mas eu tava de longe só. Mas queremos saber as informações, não se faça advogado. Uma hora dessa, quase uma hora da manhã. Corinthians e Fortaleza para debater com os amigos. Agora, Dani, vamos lá. Pela ordem, Excelência, antes de falar da negociação com o Tite, a gente precisa explicar por que se negocia com o técnico se ainda tem outra empregada. Sampaoli está empregado. E sim, Sampaoli comandou um treino, comandou uma atividade. Uma parte no campo, uma parte na academia, mas o chefe técnico do departamento de futebol era ele, então ele comandou a atividade. E um grande constrangimento, né, Dani? Porque o que chamava a atenção de todos era o comportamento do Sampaoli, o comportamento atípico do Sampaoli, sempre muito fechado, não se relaciona com ninguém, não direciona a palavra para ninguém, se limita a falar com os seus auxiliares, com o seu gerente, Gabriel Andreato. É a característica dele, isso. E hoje, simpático, buscando interações, querendo falar com as pessoas, e num tom que muita gente não entendeu exatamente qual era o recado de Sampaoli, até porque a informação que já circula, óbvio, no departamento de futebol é aquela que a gente traz aqui há alguns dias, e os companheiros trazem, colegas, a decisão pela demissão, ela já está tomada. Sim. Ela já está tomada. Inclusive, isso é de ciência dos jogadores que ficam entre si aí. Já foi, Você já 50 caiu, milhões de reais em rescisões do Domenech. Como é que tá? Já caiu, como é que não tá? Nisso entra um Sampaoli para comandar treino com comportamento atípico, que não é o peculiar, que muita gente esperou durante todos esses meses e não teve, e agora já ali na marca da cal só para chutar oficialmente, ele tem esse comportamento. E aí a decisão da diretoria, que em paralelo, por que não demite Sampaoli então logo, já que tem jogo no final de semana? Porque não há uma confiança plena no trabalho do interino Mário Jorge. É bom frisar que o Flamengo não tem uma comissão fixa, ele tem o Mário Jorge ali sub-20, sobe. É tipo um golfinho, vai ali, faz uma graça, depois volta. Então o Mário Jorge não tem essa confiança. Seria bom se tivesse. Seria bom, mas aí é até um outro debate. Mas não tem essa confiança plena no trabalho do Mário Jorge. Entende que não dá para deixar o time à deriva. Vaga, né? A deriva no momento de buscar a vaga. Os jogadores querem buscar a vaga. Os jogadores querem, inclusive, saber da transição logo. Não gostaram do comportamento de Sampaoli, não gostam desse constrangimento de hoje, mas ao mesmo tempo a diretoria, muito na figura do Landim, não confia plenamente
no Mário Jorge. Então, em paralelo, tenta correr com uma negociação que não é simples, que é com o Tite. Sim, Tite é o grande nome do Flamengo no momento, informação que o Zinho já trazia desde que o apito acabou, né? Desde que o apito foi dado, acabou o jogo, o Sport Center do pós-jogo ali no domingo, depois do título do São Paulo, o Zinho vinha trazendo essa informação, batendo nessa tecla. É o Tite. O Tite, depois de muito tempo, ele dá o sinal verde, ele libera que Gilmar Veloz e a gente tenha uma conversa, e de fato há uma conversa. Isso, ao passo que a conversa anda, isso deixa o Flamengo otimista. Mas, ao mesmo tempo, o Flamengo entende que a conversa ela não é simples. Ela não é uma conversa de acerto do dia para a noite, de hoje para amanhã. Então, demite Sampaoli que amanhã de manhã uma minuta está trocada, está assinada, não é. Então, o Flamengo não vai dar esse passo de desligar o Sampaoli sem ter na manga o acerto com o Tite. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, o Flamengo dá esse passo na época da demissão de Ceni. Ceni é demitido durante a madrugada e logo pela manhã o Renato já é anunciado. Porque Paulo tinha Souza também. a coisa engatilhada. O Flamengo quer esse movimento, não quer ter brecha para que o trabalho pare, tenha um interino ou fique à deriva no momento que o time precisa somar pontos para ir diretamente à Libertadores. Então é isso. Faltam detalhes como negociação de gatilho de premiação, negociação de autonomia do Tite. O Tite quer entender até que ponto a diretoria vai pedir dele uma renovação ou vai fazer uma renovação e vai ouvir dele as peças que devem sair e devem ficar. Tem essas conversas no escopo de trabalho. Quem chega com o Tite, além, claro, da sua tropa de choque ali com o preparador Fábio Maceredião, auxiliar Matheus Bach, seu filho, auxiliar Kleber Xavier, quem viria a mais ou quem não viria, até porque precisaria de mais gente para compor esse departamento de futebol do Flamengo. Esses 3 nomes estariam juntos. Então, esse papo delicado, ele pode ser selado no sábado. E aí sim rola essa troca. Pode ser que chegue no final de semana o jogo com o Bahia e esse acerto ainda não esteja sacramentado. E aí sim, por mais constrangedor e incoerente que pareça, São Paulo vai comandar o time. Mas é a do Flamengo, com cautela, manter essa conversa que é considerada boa pelo Flamengo para tentar buscar esse acerto com o Tite. Está caminhando. Conversa tem, é o nome. São Paulo ainda não foi demitido por conta disso, mas a diretoria tem confiança nesse acerto com o Tite. Não é fácil, tem coisa na mesa. Sim. Mas a conversa está evoluindo. Você brincou sobre a tal viagem, né? Os colegas gaúchos que estão vindo para o Maracanã, vindo não, a gente sempre acha que está no Rio. Estão indo para o Maracanã, estão indo para o Rio de Janeiro, cruzaram com o Tite no aeroporto. O Tite mora no Rio de Janeiro. Sim. O Tite tem família e situações particulares no Rio Grande do Sul. E essa viagem, até tentando entender com a gente do Tite, ela já estava programada antes de São Paulo, final de Copa do Brasil, negociação. Então, só porque você também citou, é o cenário de momento. Flamengo quer o Tite, quer muito, conversa, tem otimismo. E já evoluiu, né? E só deve tirar São Paulo quando tiver com a carta na manga ali para apresentar logo na Eu acho o sequência. seguinte, O que você ontem falei no final do Linha, e eu vou repetir, os 3 técnicos que estão na primeira prateleira não significa que são os melhores, eu acho que são, tá? Mas não significa necessariamente que são os melhores. Hoje em dia são Fernando Diniz, Dorival e Tite. Eles são os 3 técnicos brasileiros, estou tirando o Abel do pacote, tirando o Vojvoda, melhores que estão em atividade no Brasil hoje. O Tite, quando você olha o Flamengo, o departamento de futebol, ele pode ter, se receber autonomia, e isso tem que ser negociado, o que o Pedro falou, ele pode ser a solução do Flamengo do jeito muito amplo, né? Porque o Tite é um cara que entende dos métodos de preparação, de como lidar com pessoas, de como formar elencos, de como reestruturar um elenco que precisa ser reformulado. Se a ideia do Flamengo não for reformular... chegar logo e não só no começo do ano que vem. Não acho. A não ser que o Flamengo perca a vaga na Libertadores. Vencendo fim de ano para você reestruturar. Mas você pode conversar isso com ele já trabalhar com ele sobre nesse aspecto. Ele não precisa fazer o trabalho de campo já. Tá. A questão é que o Flamengo precisa classificar para a Libertadores. Acho que essa é a grande questão. Só falta o Flamengo terminar o ano fora da zona de classificação da Libertadores. Aí realmente a coisa vai extrapolar o que já extrapolou muito para o nível de elenco que o Flamengo tem. Então, quando você traz o Tite, você precisa dar a ele mais poderes do que você dá a um técnico, basicamente, como tem sido no Flamengo. E aí tem a questão política, o Marcos Braz vai se colocar abaixo do Tite na hora de tomar decisões, porque alguém tem dúvida que o Marcos Braz entende mais, ou que o Tite entende mais que o Marcos Braz sobre as questões de dentro do futebol? Acho que o Flamengo tem direito às questões. Você fala, Tite, tem tanto dinheiro para gastar. Esse jogador eu não quero, por exemplo, não quero que o Bruno Henrique saia. Eu acho que não devia sair. Porque é um jogador histórico, porque tem um simbolismo além do simplesmente do que ele produz em campo, e o que ele produz em campo já é muito bom. Mas desse eu estou disposto a abrir mão. Agora tem a vontade do jogador também, né? Porque o contrato vence em dezembro e ele já está livre para assinar um pré-contrato, caso seja... Acho que vantajosa. Então você precisa dar para o Tite autonomia. Porque, por exemplo, e até um pouco de informação, Vitor, a situação do Bruno ela não é tão clara quanto parece.
O Bruno muito provavelmente... Do ponto de vista do Bruno ou do Flamengo? Do Bruno, da vontade do Bruno. O Bruno muito provavelmente vai fechar seu último grande contrato, assim, com protagonismo um pouco mais longo e tal. Ele quer uma valorização. E um contrato longo. Há um debate no Flamengo sobre essa valorização. E aí eu acho que sim, o Tite, se estão indo atrás dele, ele tem direito de virar e falar: o que vocês pensam sobre o Bruno? O Tite talvez mude uma percepção. O Landim já deu carta branca para pelo menos 2 anos e uma negociação que ainda não chega à valorização que o Bruno Henrique queria. E eu acho que isso tem que ser muito, muito, muito bem definido. Sim. Muito bem definido. Para não chegar daqui a 2 meses, não, mas aqui o que manda é a nossa meta aqui, nosso orçamento. Desculpa, Tite, calma aí, você combinou um negócio comigo. Eu estou recebendo pedrada e eu vou ter talvez um cara menos decisivo para começar o ano. E aquele papo ali que a gente teve. Então, eu acho que isso precisa ter muito bem claro. É o quê? É o Braz que vai mandar? É o orçamento do Landim? É o palpite do financeiro? Ou o Tite vai ter essa chave do departamento e vão respeitar? Porque já foi feito lá atrás, uma vez deu certo. Bom, ironicamente, o último treinador que teve essa chave foi o Jorge Jesus. Isso precisa ficar muito bem definido para não chegar lá na frente, poxa, mas é que eu falei, mas não. É o Everton Cebolinha, o reserva do Bruno hoje, né? Para a esquerda. Tá bom, faça a sua escolha. Só para ouvir aqui o Léo e o Elton também, que a gente está assim, caminhando para o final. É que é muita coisa para resolver dentro de um mesmo clube, né? Mas em relação ao Tite, quero ouvir vocês dois. Bom, primeiro, se o Tite está no mercado, ele é o melhor nome no mercado. Eu tenho plena convicção disso. Concordo muito com a avaliação do Birner, então teria que ser o nome para ir mesmo. Eu aprendi com um grande amigo lá em BH, bem jovem, que dizia que o futebol não tem verdade que dure mais de 24 horas. A verdade do Tite, há alguns meses antes da Copa do Mundo, era: não trabalhe no Brasil em 23. Falou para muita gente, falou para mim, falou para Pedro Ivo, né? E estou falando aqui porque ele não pediu sigilo, nada. Então ele não estava disposto a trabalhar no Brasil. Ele via outra coisa para o futuro dele. Isso que ele via para o futuro dele claramente não se concretizou. Eu tenho dúvida de onde o Tite se vê. Sabe aquelas perguntas de entrevista? Onde você se vê daqui a 5 anos? Onde você se vê daqui a 10 anos? Se fizer essa pergunta para ele, onde você se vê em setembro? É curioso. Então, assim, ele indo para o Flamengo, eu acho que... quais são as ambições para a carreira dele agora? É conquistar tudo com o Flamengo e daí? Seleção brasileira, acho que é um capítulo encerrado na vida dele, me parece. Ele conseguiria no Flamengo, o quê? Ficar 5 anos no Flamengo? Quem fica 5 anos no Flamengo? Parece um projeto brasileiro esse, então, talvez era de novo uma tentativa de abertura de porta para um mercado que ele imaginou que teria e que não tem. Mas eu acho que se ele estiver disposto a voltar atrás, e me parece que está, e assumir agora, para o Flamengo é melhor do que esperar também. Até porque está todo mundo vendo muito claramente que o Flamengo tem um objetivo para cumprir e não dá para empurrar com a barriga, né? Elton, rapidinho para fechar. É sempre complicado falar de um caso onde um técnico ainda está empregado, né? E o São Paulo ainda tem contrato e tem uma multa alta. Mas a tendência é, claro, que ele não permaneça. Eu fiz um jogo no fim de semana, o jogo do Olympique de Marseille contra o PSG, o Olympique foi atropelado. E o Olympique está sem técnico. Coincidentemente, São Paulo treinou o Olympique. E eu até falava com o Luiz Carlos Largo que 2 técnicos... O Galhardo ele foi sondado pelo Marcelo no início da temporada e acabou não acertando. E aí o Marcelino, o Marcelino acabou não acertando. Tem que fazer intervalo, hein? E os dois, eu até questionava quem vai se empregar mais rápido, o Tite ou o Galhardo? Porque os projetos não apareceram para eles fora dos seus países. Sim. E eu acho que a tendência é caro para o Brasil hoje, né? E eu acho que para a Argentina também. Sim. Mas acredito que o Tite, voltando para o Brasil, ele tem um lastro de mais de 4 anos, onde ele tinha uma estrutura de futebol, onde o diretor era quase parceiro dele, que era o Edu, depois o Juninho, que ele não vai encontrar no Flamengo. Ele vai chegar num terreno onde ele vai pisar... Sabe aquelas Olimpíadas do Faustão que o cara pisava, tinha um isopor? Tinha um isopor. É a minha deixa para fazer o intervalo. Ele não tem isso. Aquele da porta que o cara vinha dava na porta. É isso. Amanhã... Tá, então, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas. Provavelmente teremos alguma notícia referente a essa negociação do técnico Tite. Tamo junto e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.